Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Então, no segundo livro de Reis, no capítulo 20, tem uma passagem relativamente conhecida, né? Que fala do rei Ezequias, fala do Senaqueribe, fala do profeta Isaías, né? Eu quero ler um texto com vocês, a partir do verso 1 do capítulo 20 de 2 Reis. Segundo livro dos Reis. Esse texto que eu vou ler, inclusive, ele se repete no capítulo 38 de Isaías e se repete mais uma vez em 2 Crônicas 32. Então a palavra de Deus dá muita importância a esse texto todo. E evidentemente o texto é tão longo e abrange tantos assuntos que fica difícil 30, 40 minutos você dissertar sobre isso, né? Mas vamos tentar resumir. Então vamos ler o texto que interessa aqui. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, que era o rei de Judá. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Então virou o rosto para a parede o rei e chorou, e orou ao Senhor: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio do palácio em Jerusalém, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diga a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua, o quê? Oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito, gente. Fazer uma exegese aqui, um paninho de fundo para vocês entenderem melhor. Ezequias foi um dos melhores reis que Israel e Judá tiveram, né? Que era um país dividido ao meio. Só esteve unido no período que Davi foi rei e Salomão. Depois o Salomão não levou a coisa a séria, Deus dividiu o reino novamente, né? E Judá era a capital de Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá, é o contrário, né? E ali estava um jovem rei, cujo pai foi mais um dos reis péssimos que Israel teve. E por isso sofriam nas mãos de inimigos, eram prisioneiros, eram escravos, tudo por causa de murmuração, dureza de coração, idolatria, esquecerem um Deus verdadeiro, para se apoiarem em deuses feitos por mãos de homens, como a gente lê profusamente nas Escrituras, e esse foi um grande motivo, até hoje, de Israel, os judeus sofrerem tanto, por culpa própria, colhendo o que semearam, que foi incredulidade, foi idolatria, foi desrespeito, foi imoralidade e assim por diante, né? Mas, apesar do Acaz ter sido um rei péssimo, implantando culto a deuses estranhos, levantando bosques, levantando altares, enfim, o homem esculhambou com Judá, né? Espiritualmente ele acabou com o culto ao Senhor, criando cultos a deuses estranhos. Mas
O seu filho, o Ezequias, apesar de ver o pai fazer todas essas sandices, ele não seguiu pelo mesmo caminho, ele era temente a Deus. E Deus tomou o pai dele e ele assumiu o reino com 25 anos apenas. 25 anos apenas. Mas entrou para valer no seu cargo. Acabou com todas aquelas barbaridades que seu pai plantou em Judá. Derrubou os bosques, derrubou os altares, restabeleceu o culto ao Senhor, né? E por 29 anos no total, ele veio a governar com sucesso. Mas no meio disso tudo, havia uma nação poderosa que era a Assíria, que era governado por um rei conhecido no mundo todo, por uma série de razões, principalmente por maldades, que era o Senaqueribe, né? E lendo as escrituras ontem e hoje novamente para conversar com vocês aqui, eu acabei chegando a uma conclusão do que, por que Deus lançou esse repto sobre ele de dizer: você vai morrer, bota em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E ele ainda era jovem, ele estava governando há 14 anos só. Então 25 com 14, faço as contas, né? Ainda era jovem. E muitos teólogos ficam discutindo, até porque se nós lêssemos um pouquinho para frente aqui, nós veríamos que Deus mandou o Isaías fazer uma pasta de figos e botar sobre uma ferida mortal que estava no rei, para que ele fosse curado. E muitos ficam pensando, por que será isso? Mas lendo ontem e hoje ainda, de manhã, eu vejo um pouquinho antes disso tudo que eu estou falando aqui, esse rei tão confiante em Deus, que exaltava tanto o Deus de Israel, de repente querendo comprar o Senaqueribe, no sentido: se você não vier atacar Jerusalém, que ele já tinha dominado grande parte de Judá, suas cidades e tudo mais, se você não vier, eu te dou o ouro que você quiser. E pior, pelo que eu estava lendo ali, ele cometeu uma barbaridade. Ele raspou o ouro das portas do templo para entregar ao seu opressor. Falava com a boca que confiava tanto, mas na prática nem tanto. Tem que estar entrosado no texto. Se você quiser ler os capítulos 18, 19 e 20, você vai entender melhor, né? E eu acho que foi por isso que Deus deu uma lição a ele, porque ele, de uma certa maneira, ele botou em questão o poder de Deus para guardar o seu povo, tentando comprar o inimigo com ouro, né? E o Senaqueribe cresceu para cima dele, ao ponto de dizer: o que você está pensando? Que o ouro vai me comprar? Eu já conquistei quase o mundo todo, Judá está quase inteirinha nas minhas mãos. Quem é você? Quem é esse teu Deus que você tanto, né, elogia e engrandece? E quem é esse exércitozinho de vocês aí para resistir a Senaqueribe, para resistir ao meu exército? Humilhou. Ele humilhou mesmo, humilhou não apenas Judá, mas o seu rei e o seu Deus. Humilhou, mas humilhou de verdade. E simplesmente disse: olha, eu não tenho tempo para ir aí conquistar Jerusalém. Estou conquistando outras cidades, mas eu chego aí. Então mandou uma carta para ele, mandou uma carta para o rei, enchendo de ameaças e de medo. E o rei tomou uma atitude que é aquilo que nós precisamos entender, que precisamos fazer em todas as horas de dificuldade, de ameaças, qualquer tipo de ameaça nas nossas vidas. Ele pegou as cartas de Senaqueribe, botou debaixo do joelho e invocou o seu Deus. Pediu socorro e Deus respondeu através do profeta Isaías: esse rei não vai chegar nem perto das portas de Jerusalém. Vou dar um jeitinho nele, né? Não adianta ele intimidar, ele blasfemar, mas eu vou tomar uma atitude. E de fato, quando o exército de Senaqueribe finalmente veio contra Jerusalém,
eram simplesmente, para aqueles tempos, né? Hoje já é muita coisa, eram 185 mil soldados para invadir, tomar conta, destruir tudo em Jerusalém, inclusive o templo, né? Só que eles não contavam que o Deus de Israel era diferente do Deus deles, que dependia da violência e da espada. E Deus disse: não se preocupa, eu dou conta disso. E segundo conta as Escrituras, o anjo do Senhor, que alguns até costumam dizer que foi o próprio Jesus, um anjo apenas, botou mortos no chão 185 mil soldados, rodeado das suas lanças, das suas espadas, dos seus cavalos, não sobrou ninguém. Então, depois disso é que, não sei quanto tempo, a palavra não precisa quanto tempo, se foi 1 ano, 2, 5 ou 10 anos, né? Quando fala que naqueles dias dá a impressão que está tudo ligado, mas não funciona assim nas Escrituras, né? Deus manda novamente Isaías ao palácio para dizer para o rei: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Aquilo para Ezequias foi um choque imenso, né? Foi um choque imenso. Mas Senhor, por que isso comigo agora? Te fui fiel, restabeleci o culto ao Senhor, derrubei as estátuas dos deuses estranhos, fiz exatamente o contrário do que o meu pai fez para te afrontar. E a palavra de Deus diz que ele, ao virar para a parede, ele chora, ele se quebranta, ele não pede apenas de palavra, de boca, que Deus lhe dê vida, que Deus o cure, que Deus o liberte, mas ele faz aquilo de coração. E essa é a grande diferença na oração. Falar até papagaio fala, né? Falar até ímpio fala, até o presidente de vocês aí fala em Deus, né? Mas não é assim que funciona. Tem que ser uma coisa de coração, de alma. Tem que ser uma coisa de pessoa que acredita de verdade, para que Deus possa ouvir. Tanto que Deus diz: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, o teu quebrantamento. Eu vi o teu quebrantamento. Por isso, fica sossegado, vou te recompensar, vou te dar mais 15 anos de vida. Então era um homem que tinha uma sentença sobre a sua cabeça de morte, e uma sentença que não era de uma ameaça de um Senaqueribe, era a sentença do Deus de Israel. Era um homem condenado, vamos assim dizer, né? E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque essa semana foi esquisita para mim, porque eu tratei com alguns casos de sentenças por causa de câncer. 3, 4 casos nessa semana. E é complicado para quem vive o momento, e é complicado até para a gente que tem que não só aconselhar, mas acima de tudo orar. E como eu costumo dizer, e é verdade, a resposta da tua oração, você vem me pedir uma oração, mas a resposta dessa oração depende mais de você do que de mim. Porque eu, evidentemente, faço com o melhor dos propósitos, desejando o milagre, desejando a cura, desejando a libertação, desejando que essas sentenças sejam revertidas. Mas se quem recebe a oração não crê, fica difícil, né? Fica difícil, né? E na verdade, gente, como eu falei dos casos que atendi essa semana, falando disso, um deles, o pastor Roberto da Terceira Igreja, depois de mais de um mês de hospital, ontem voltou para casa, abatidíssimo, mas voltou com vida, né? Porque ele foi o caso de que, quando depois de 30 horas de cirurgia,
os médicos, a equipe médica reuniu a família e disse: olha, venham estar com ele aqui, porque nós da equipe não acreditamos que ele volte. Era uma sentença, né? Mas todo mundo se mobilizou em oração. E graças a Deus ontem, claro, ele está fragilizado demais da conta. Dá pena de ver uma mão daquele virada num palito, né? Mas o Senhor, revertendo sentenças, é o mesmo que pode recuperar tudo e todos ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, né? Então vamos continuar orando por ele. Mas realmente existem momentos em que parece tudo que está definido. Vou deixar minha vida, vou deixar minha família. Eu quando estive me afogando lá 500 anos atrás, eu me via debaixo d'água pensando assim, porque a Marilza e as crianças, todos pequenos, estavam na praia. Eu me lembro desse pensamento ter passado pela minha mente: mas Senhor, por que isso agora? E minha mulher e meus 3 filhos assistindo tudo isso. Eu me lembro que passou isso pela minha mente, né? Porque nessas horas passa um turbilhão de pensamentos, né? Então tem um momento que parece tudo definido, que não dá mais. Talvez você esteja vivendo um momento assim, seja uma doença de morte, seja casamento destruído, seja uma falência, desemprego, uma situação, de um modo ou de outro, que é irreversível, porque teoricamente, ou às vezes até na prática, a sentença já foi liberada. Não dá mais. Não dá mais. Quando o diagnóstico já foi fechado, não adianta, Rogério. A gente conhece, a gente sabe que você tem pouco tempo de vida, ou qualquer coisa parecida assim, né? Quando as pessoas já disseram: para esse aí não tem mais jeito. Quem já não viu isso, né? Mas existe algo que o céu responde, e nós aprendemos isso com o rei Ezequias. E o que é que Deus realmente responde? Oração com fé. Tem um episódio no meio disso tudo aqui, que o rei ficou meio assim: ô Senhor, eu realmente, em outras palavras, eu quero uma prova de que realmente eu vou viver. E então Deus diz para ele, através do profeta Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, a palavra que disse: o relógio vai adiantar a sombra dele em 10 graus, ou você quer que volte atrás para te comprovar? Então Ezequias disse: bom, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Quem aqui já viu um relógio de sol? Ainda tem tempo. Eu acho que a parede da farmácia Stelfel na Praça Tiradentes está de pé ainda, e lá tem um relógio de sol. Ele é infalível. Ele é infalível. É onde se explica muitas coisas aparentemente malucas, de pirâmides e isso tudo, que os egípcios e tantas outras civilizações do passado faziam aquelas coisas todas, mas todas elas tinham um motivo. É por onde o sol entrava, enfim, não é momento de explicar isso, não vai muito longe, né? Mas o relógio de sol é uma coisa encantadora. De alguma maneira, coloca na frente da casa, dependendo para onde essa casa está virada, não sei se é para o norte, normalmente é para o norte, né? E o sol então vai batendo naquele pinguelo que está assim, e vai vindo. É um negócio impressionante. Praça Tiradentes, farmácia Stelfel. Você conhecer um reloginho de sol, é o mais antigo de Curitiba e provavelmente o único, né? Agora, o sol bater ali e se adiantar, não tem milagre nenhum. Isto é a lógica.
Agora, o sol bater ali e voltar atrás, isso é coisa sobrenatural. Isso é coisa divina, isso é coisa de Deus realmente. E Deus satisfez o coração desse rei. Voltou 10 graus, depois equilibrou tudo de novo, senão nós saberíamos, né? Então, gente, a oração com fé, que é uma das coisas que o céu responde de toda maneira, foi o que aconteceu na vida desse rei. Ele orou com fé, ele colocou o seu coração na oração. As lágrimas dele foram lágrimas da alma, não foram lágrimas de sentimento baratos, vamos assim dizer, que a gente chora até por um gol dessa seleção que nós temos aí, né? Pelo menos eu vi isso na televisão, né? Que absurdo, né? Então, existe coisas que o céu responde. A primeira é a oração. Eu insisto muito nisso com vocês, porque eu sei que isso é verdade. Se não fosse verdade, eu não estaria aqui várias vezes, por sinal. Oração com fé. Como Josué também, que orou a Deus e pediu uma coisa absurda. Para a lua, para o sol, para tudo, que eu preciso de mais um tempo de claridade para vencer esse inimigo. E Deus respondeu. Pode parecer um absurdo, e vai parecer mais absurdo ainda o que eu vou dizer, que a ciência comprova que realmente isso aconteceu. A ciência comprova que isso realmente aconteceu. Então, se um homem como esse aqui pode fazer o sol e a lua pararem lá em cima para darem uma vitória, se esse rei aqui pede a Deus apenas um sinal da sua cura, da comprovação da sua cura, e acontece coisas sobrenaturais como essa, olha o poder da oração. Olha o poder da oração de quem ora acreditando, esperando no Senhor, não atrapalhando os planos de Deus, mas sabendo que o tempo dele não é o nosso tempo. E sabendo também de uma coisa, é bom que se diga, né? Que Deus responde de 3 maneiras. A primeira, vou te curar. A segunda seria, espera um pouco, vou te curar lá na frente. E a terceira é, não. Não também é resposta de oração. E é justamente a que nós não gostamos. E não gostamos por quê? Porque não entendemos os planos de Deus. Porque tem muita coisa, se você parar para pensar no que você já pediu a Deus e não recebeu, você vai pensar com mais sobriedade, com mais equilíbrio, mas também se Deus tivesse dado aquilo que eu pedi, eu não estaria aqui hoje, por vários motivos, ou não estaria na vida, ou não estaria na igreja, não é? O segundo ponto são as lágrimas sinceras. Lágrimas sinceras, não emocionais apenas. A lágrima de Ana lá no templo, pedindo a Deus para gerar um filho, porque ela se sentia humilhada. Ela se sentia a menor das mulheres do mundo, porque a outra mulher, naquele tempo era permitido, né, que o seu marido tinha, procriava que nem coelho, e ela nada. Mas ela chorou na presença de Deus, e Deus lhe deu um filho que o mundo inteiro conhece e sabe até hoje, que foi o profeta Samuel. Mas Deus não ficou nisso, porque esse filho ela prometeu devolver a Deus. Então Deus lhe deu mais 5 filhos. Isso tudo, meus irmãos, é resposta de oração. E um terceiro ponto que faz com que o céu responda é um coração rendido a Deus. Rendido a Deus. Senhor, como disse Jesus mesmo, não se cumpra a minha, mas a tua vontade. E o Ezequias, o rei, tinha uma sentença de morte, mas quando ele se voltou para a parede e buscou ao Senhor em oração e em lágrimas, cumpriu-se uma promessa de Deus, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não vira as costas, muito pelo contrário, né? Então, gente, escute isso com fé. Você que está enfrentando alguma luta, você que está enfrentando algum diagnóstico médico,
para a tua vida, que está tirando o teu sossego, está tirando a tua alegria, está trazendo só preocupação, né? Deus nunca foi limitado por diagnósticos humanos. Nunca foi. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele não é limitado por diagnóstico médico, pessoal, familiar, profissional. Não. Deus não é pressionado por opiniões humanas. Não interessa o que falam de você ou de mim. Interessa o que Deus pensa de nós. Interessa o que Deus sabe que nós somos. E Deus tem poder para mudar qualquer decreto, como Ele mesmo pergunta através do profeta Isaías: haveria alguma coisa difícil demais para mim? Haveria alguma coisa difícil demais para Deus resolver na sua vida? Pode existir alguma coisa tão maligna que Deus não possa vencer? São 185 mil soldados caindo num segundo pela espada do anjo do Senhor. E esse mesmo Deus continua vivo. Esse Deus é esse Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então, escuta essas coisas com fé. Deus não é pressionado por opiniões humanas. Não interessa o que digam de mim. Uma coisa você tem que saber: se você está alinhado com Deus, tudo aquilo que disserem pelas tuas costas vão ter que enfrentar Deus de frente. Vão ter que enfrentar Deus de frente. Você vai acabar honrado. O cativeiro vai ser virado, não é? Então, Deus tem poder para mudar qualquer decreto. E aquele que foi decretado contra você vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra em nome de Jesus. Se vocês soubessem, a gente até nunca me lembrei de dizer essas coisas assim. Se vocês soubessem quanta macumba, magia negra, oferenda já fizeram para tirar minha vida. Me lembro quando nós entramos aqui, não tinha janela, piso, não tinha forro, né? As janelas eram plásticos, né? Porque nós tínhamos levado um calote de quem deveria ter entregado as janelas e tudo mais, né? E lá fora também não tinha calçada, não tinha nada ainda. A gente veio para cá assim na cara dura mesmo, né? E eu me lembro que pessoas tinham visões, revelações, pessoas vinham conversar conosco e tudo mais. Pessoas ouviram macumbeiros em ônibus falando sobre me destruir, me fazer cair, para que a igreja caísse junto, ficasse pelo meio do caminho. Correntes imensas cercando a igreja para impedir o povo de chegar aqui. Naquele tempo, tudo que tinha aqui era o conjunto aqui, como é que chama aqui atrás? O Atenas 1 e o Atenas 2, né? E lá embaixo, acho que já tinha o Augusta, lá embaixo. Era só o que tinha aqui. E o bicho velho fechando as portas de todo mundo para impedir de chegar aqui. Mas como a obra do Senhor, nós estamos aqui 43 anos depois para a glória do Senhor, né? Então, é perda de tempo trabalharem com isso, magia negra, esse tipo de coisa, contra alguém que já tem algo sobre ela, que é a cobertura do sangue de Jesus. Nos faz refratários ao mal. Nos faz refratários. Bate aqui, é como aquelas silicone, né? Passado por cima de alguma coisa, como desses, esse logotipo da igreja no carro, né? Bate água ali, escorre, não pega. É assim que é, não pega. Por quê? Porque nós temos uma promessa sobre as nossas vidas. Amém? Então, aquilo que foi decretado contra você é a mesma coisa que foi decretado contra José.
todo aquele processo aparentemente de sofrimento, traição dos irmãos, tentativa de morte, vendido como escravo, outra vez vendido lá na frente, repassado para frente lá no Egito, e depois caindo na cadeia. Tudo isso fazia parte de um propósito, e o propósito era que ele estivesse sendo o segundo homem no maior império que o mundo já conheceu, que foi o Egito, né? Então, era um decreto que estava sobre a vida de José, que ninguém podia colocar por terra, como sobre a sua vida, como foi o caso de Davi, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Gideão. Você tem que entender o seguinte: desde o momento que você veio para Jesus, essas promessas aqui te pertencem. Hoje você é Israel de Deus. Você não é simplesmente um servo de Deus, você é um filho de Deus. E é dessa maneira que você tem que se relacionar com o Pai, não é? Então aquilo que foi decretado contra você não é maior do que a voz de Deus sobre a sua vida. Vem o inimigo, um anjo meu é suficiente. Está escrito que ele dá ordem aos seus anjos para que nos cerquem, para que nos livrem de pisar em alguma armadilha, em alguma cilada, como a Bíblia diz, em alguma pedra, não é? Então, gente, quando Deus decide agir, até sentenças são canceladas. Daniel e os 3 hebreus tinham uma sentença sobre a vida deles. Os 3 haveriam de morrer queimado, torradinho que nem torresmo. E Daniel devorado pelos leões. Só que os nossos amigos, vamos assim dizer, da Babilônia não entenderam que o nosso Deus é o maior de todos os deuses que já criaram por aí, e que pode simplesmente tapar a boca dos leões, e que pode simplesmente, não precisa apagar o fogo, porque tem uma promessa dele que nós temos que entender. Ele nunca diz: eu vou te livrar do fogo, eu vou te livrar no fogo. Eu vou estar com você, eu vou passar com você esse vale de sombra de morte, né? Então, gente, essa história do rei Ezequias, nela nós vamos aprender basicamente como a oração pode reverter situações difíceis e até humanamente irreversíveis. Nós somos o povo que deve viver a custa de oração. Quando Paulo diz orai sem cessar, alguém vai dizer assim: peraí, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Sim, claro. Mas você vive quantas horas no dia? 24. E é para orar sem cessar as 24 horas. Como? Vivendo, acreditando. Agora há pouco mesmo passei por uma árvore ali, mas aquelas flores vermelhas estavam tão bonitas. Eu disse: puxa Jesus, como isso aqui está bonito. Queira ou não queira, é uma oração, porque não fui eu que plantei, nem fui eu que dei crescimento, foi Ele. Então, você lavando louça, você trabalhando no escritório, você dirigindo e tudo mais, você pode estar. O Senhor é quem me guarda. Te dou graças, Senhor. Te dou graças por esse carro. Te dou graças pelo emprego que eu tenho, que faz com que esse carro me leve lá para realizar minha tarefa. E assim por diante. Te dou graças pelo pão de cada dia. Te dou graças pelo ar que eu respiro. Tudo isso é oração. E a oração de um justo, como está escrito, pode muito em seus efeitos. Mas eu não sou justo, pastor. É sim, justificado pela fé no Senhor Jesus. Não é o justo no sentido de ser uma pessoa honesta. Isso é obrigação nossa. Isso é uma questão de caráter, não é? A oração possui um efeito ilimitado. Você pode. Quem tem alguém doente na família aí? Quem tem aí? Lembra? Você pode agora determinar a cura dessa pessoa. Ah, mas eu nem estou perto dele para ungir com azeite ou isso, ou botar a mão sobre ele, não tem importância. Jesus não fez isso com o filho com a filha da Cirofenícia, não fez isso com o filho do Régulo.
Não fez isso com o empregado do soldado romano. Ele simplesmente, e o soldado romano, hein, tinha uma fé maior do que o povo de Israel, porque disse: não precisa ir na minha casa, eu sei do teu poder, eu também tenho gente debaixo da minha autoridade, e eu digo para ele, faça isso, e ele faz. Então, se o Senhor disser, minha filha está curada, minha filha está curada, ou meu servo está curado, meu servo estará curado. E no mesmo instante em que ele diz isso, e Jesus disse: faça-se conforme você acredita, aconteceu. No mesmo momento, aquele moço foi libertado de espíritos imundos, foi libertado de enfermidades e foi completamente curado. Por quê? Porque independente de toda e qualquer situação, olha o que eu quero dizer, orar, já dizia o pastor Jack Hayford, um dos maiores pastores que a Quadrangular teve na sua história, já falecido, pregou nessa igreja aqui inclusive, né? Escreveu trocentos livros, compôs 400 hinos, um homem relevante na vida humana. Ele dizia: orar é invadir o impossível. Até tem um livro exatamente com esse nome, assim como tem um outro chamado Igreja do Caminho, que ele escreveu, que fez grande sucesso no Brasil. Orar é invadir o impossível. Invada o impossível. Faça aquilo que você não pode fazer através da oração, e Deus fará para honrar a tua fé. Orar provoca o sobrenatural. Nós podíamos aqui citar uma montanha de exemplos. A oração de Ezequias conseguiu reverter uma sentença dada pelo próprio Deus. Eu me lembro, vou contar isso aqui de novo, já faz muitos anos que eu contei isso pela primeira vez. Nos anos 80, nós pastores de Curitiba, depois o pessoal de Santa Catarina passou a vir junto, todo mês nós tínhamos 3 dias de oração e jejum lá na chácara da primeira igreja em 4 Barras. Todo santo mês, por 6 anos, até que parou, eu participei dessas reuniões. Manhãs geladíssimas, ainda mais no meio do mato. Gente, a gente saía da cama com o cobertor na cabeça para ir orar lá por horas, né? E Deus fez coisas muito grandes. E a coisa era tão séria que de repente pastor Raul Valles, que está vivo até hoje, que continue, ele teve uma visão de Deus, que 2 pastores ali, era a última vez que estariam conosco orando. No próximo mês não estariam, porque Deus ia recolher. E eu me lembro disso, porque o pastor Joaquim, que é pai já falecido, pai do pastor Serginho, lá do Templo das Águias, né? Homem simples, muito querido, né? Mas quando ele ouviu aquilo que ele era uma das pessoas, e o engraçado é que foi dado uma visão em detalhes para o pastor Raul, que ele chegou lá mesmo e viu um caixão estendido, e esse caixão estava coberto por uma bandeira do Brasil. E quando ele chegou perto do caixão, ele conta, né, a gente riu inclusive, era o pastor Joaquim que estava deitado morto, né? Mas quando ele chegou perto, o Joaquim piscou para ele. Eu sempre me lembro disso, né? Piscou para ele, né? E o outro que Deus ia recolher era o pastor Eduardo. O Joaquim fez o quê? No que terminou o momento de oração, ele saiu abraçando todo mundo. Me perdoa se eu fiz alguma coisa errada contra você e tal. Ele aceitou na hora que ia ser recolhido. E eu acabei indo no mês seguinte e fazer o enterro dele. Tivemos que tirar o caixão da casa, levar lá para o quintal, debaixo de uma árvore, para fazer o culto, porque não cabia tanta gente lá, né? Ele aceitou e morreu, porque ele aceitou e não fez como Ezequias, se recusou. Não quero morrer, Senhor, eu ainda tenho chão para andar, eu ainda posso fazer coisas. Olha que eu tenho
eu tenho crédito aí no céu, né, e tal. Ele argumentou bem com Deus e Deus simplesmente concedeu a ele isso, né? E o porquê da bandeira é que alguns perguntariam, né? Porque na época nós pensamos que era quem era o presidente? Eu acho que era o Fernando Henrique, que foi se operar lá na Europa, de alguma coisa, né? E nós achamos que pronto, já não vai voltar, vai morrer, coberto com bandeira do Brasil. E quando a gente foi enterrar o pastor Joaquim, é que a gente entendeu, não sabíamos, ele era um oficial aposentado e estava lá a bandeira do Brasil cobrindo o caixão dele. Olha como Deus é detalhista, né? Impressionante, né? E o pastor Eduardo se atirou em jejum e oração, né? Mas se atirou em jejum e oração, e Deus reverteu. Viveu muitos anos para eu poder brigar com ele. Quem conhece a situação sabe disso, né? E eu tenho saudade demais disso tudo, né? Então, irmãos, a gente conta coisas como essas porque às vezes funciona mais do que você ler um texto bíblico, porque você vê na prática a palavra se cumprindo. Vamos reverter a sentença sobre a sua vida? Vamos reverter a sentença sobre o seu casamento? Vamos reverter a sentença sobre a sua situação financeira? Vamos reverter a sentença no que mais? Mesmo Deus que reverteu a sentença de Ezequias, que reverteu a sentença de Josué, é o Deus que está aqui nessa manhã. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Vamos reverter essa situação, né? Porque a gente aprende por meio dessa palavra que o nosso Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de bondade. Ele não é esse Deus que muita gente vai sentir a sua mão, mas os seus filhos também vão sentir a sua mão. Mas esses que não creem, que amaldiçoam a Deus, que o envergonham por aí e tudo mais, vão sentir a mão de Deus assim. E os seus filhos vão sentir a mão de Deus assim, não é? Então, sinta-se nas mãos de Deus nesta manhã, porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!